Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Aventuras Bibliófilas, especial início de campanha, da nova campanha da Rafus Press, Constelações, os dois primeiros volumes de Constelações, né? Constelações é uma proposta da Rafus Press que tem a ver com algumas tendências, né, editoriais no exterior, também no Brasil, a gente vai ver, que é de trazer uma literatura de natureza não digo esotérica, né? Não vou usar esse termo, mas ocultista, esse sim, ah, que escapa, né, tanto do aspecto ritualístico, magista, etc., né? Então, tem editoras que lançam isso, ok, já existem faz tempo no Brasil, quanto também do aspecto biohistórico, bibliográfico histórico, né? Biográfico histórico, que é muito comum também. Existem muitas editoras que focam em figuras, sei lá, Aleister Crowley, mais Aleister Crowley, né? Pouquíssimas focam em outras figuras do final do século XIX, não é? Início do século XX que não seja, né? O Aleister Crowley, né? Então, são voltadas a isso. Também é uma opção justa, né? Tem um campo bastante fértil, né? O número de biografias do Crowley é gigantesco, tanto as mais, digamos, sérias, né, com base histórica, quanto as mais especulativas, ficcionais, etc. Não, mas de qualquer forma, não é nenhum desses caminhos que a Rafus está assumindo com constelações. A gente vai estar assumindo um caminho diferenciado. É um caminho das editoras, de algumas editoras no exterior, como a Black Leather Press, a Occult Press. A Black Leather é da Alemanha, mas publica em inglês e tal. Esse é meu gato protestando contra o vídeo novo. E a Occult Press também tem, né, eu creio que ela é muito ligada à figura dos neodecadentistas, principalmente o Brendan Connell. O Brendan Connell é um grande escritor americano, enfim, desse período, né? Ele é um estudioso muito grande, assim, da literatura italiana, tanto contemporânea quanto mais antiga, né? E ele, enfim, ele iniciou a Occult Press, e tanto a Black Letter, um pouco também esta daqui, que é a La Felgueira. Vou falar um pouco dos exemplos daqui a pouco. Mas em especial a Occult Press e a Black Leather, elas trabalham com edições, reedições, às vezes edições novas, de obras muito mais ensaísticas, não é? Poéticas e narrativas. No aspecto poético e narrativo, ou narrativo, né, digamos assim, o foco é sempre autores visionários, autores que tenham aí uma perspectiva mais Blakeana, digamos assim, né? Ou do Swedenborg, né, por exemplo, para trabalhar essas questões iniciáticas, não é? Então, digamos, esses processos reflexivos, né, do ocultismo, elas estão codificadas na estrutura poética ou na estrutura narrativa. E de uma forma muito interessante, né? Eu vou falar aqui de alguns títulos que a gente pretende trazer no futuro, né? São sensacionais dessa linhagem. Então, a Rafus resolveu trazer esse material, né? O ocultismo está sendo revisto, né, já desde os anos 50, 40, né? O surrealismo teve bastante participação nisso. Quer dizer, o surrealismo não como etiqueta, né, mas o surrealismo como experimentação ainda, né, e pesquisa. E o ocultismo passou a ser visto como uma espécie de disciplina, digamos assim, disciplina psíquica, né? Uma disciplina contracultural também, não é? Como a teologia, por exemplo, né? Então, nesse sentido, tem o seu valor histórico, tem o seu valor estético,
E é isso que a gente vai trazer aqui, né? Sem discussões a mais disso nem disso, né? Então, como eu disse, não são obras nem magistas, nem ritualísticas, nem biográficas ou vagamente históricas, né? São obras visionárias, né? E aí a gente vai começar a coleção com 3, né? Uma é uma parceria da Rafus com a Contravento, que eu vou explicar daqui a pouquinho. A primeira é The Dream God. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre este livro. Esta aqui é a edição da Black Letter Press, aquela editora que eu já mencionei, que é uma das grandes influências da Constelações, né? Black Letter Press, editora que fica na Alemanha. E é um livro sensacional. Ele é breve, né? Vai fazer uma edição bastante refinada, né? Assim, as edições, né, vão ser um pouco menores, né? A ideia é o leitor ter uma espécie de livro de horas, né? Aquele livro medieval que se acompanhava sempre, né? O indivíduo. Embora ele não seja ritualístico no sentido formal, ele pode ser uma bibliomancia, né? Por que não? E então Dream God é a história de uma espécie de jornada psíquica de um indivíduo que usa morfina para isso, né? Esse é o meu gato novo. Ele faz a jornada psíquica turbinada por morfina. É sensacional. É um livro que foi traduzido para o português, tá, como o Deus Sonho, né? Foi traduzido para o português por Bruno Costa, né? Grande tradutor, né, que já trabalhou aí em inúmeras obras surrealistas, né, tanto para Rafus quanto para outras editoras como a Sem Cabeça. O segundo livro é Urks Conox. Urks Conox, de Adam S. Cantwell. Este é um autor sensacional, ele tem várias coletâneas da Rafus, né? Esta narrativa é uma narrativa que foi lançada pela Occult Press, né? Depois a própria Occult Press criou uma espécie de novo selo para essas obras assim meio que são do ocultismo, mas não tem onde se você conseguir mais ou menos qualificar, que eles estão trabalhando mais com reimpressões mesmo, a Occult Press. E o Urks Conox não, ele foi inicialmente lançado pela Monte Abraxas em 2022, eu acho. Essa edição é 2025 da Occult Press. E é um livro sensacional, né? Ele é uma espécie de... Tem um personagem principal que é o Grasmi, que é uma espécie de bárbaro, inspirado pelo Hauer, né, pelo Robert Hauer. Mas esse o universo desse bárbaro é muito peculiar. Não é um universo pós-apocalíptico, mas não exatamente isso. É uma espécie de conto do Conan ou do Elric escrito ou ambientado no universo do Wild Boys, do William Burroughs. É muito interessante, muito visionário e muito, digamos, subversivo em certos pontos. Encarna bastante essas questões do ocultismo relacionadas à subversão e à contracultura. E é um livro sensacional. Eu já fiz vídeo sobre ele. Aliás, tem uma nova playlist sobre ocultismo, que eu vou disponibilizar para todos. E o terceiro e último... O terceiro é o Lince de Olhos Azuis, de Hervé Delabarre. Uma obra também surrealista, né? O surrealismo ele tem sua própria conexão, né, com o oculto, suas próprias articulações com esse universo. Essa vai ser uma coedição, né, com a Contravento Editorial, tradução do Nathan Sheffer, que já é bastante conhecido aí por obras de vanguarda, muito bem traduzidas, de excelente qualidade, tanto na seleção, né, como é o caso de Mugler, é o caso do Sr. Morfeu, né, o caso do recente, né, o Sr. Morfeu Leconte saiu agora, estou indo enviando para os apoiadores, vai mais uma batelada de livro aí essa semana, né. Aliás, eu estou enviando para várias campanhas e ainda no final dessa campanha a gente vai conseguir finalizar, no final desse mês, a gente vai conseguir finalizar, creio, né, na gráfica, as campanhas Subversões e Pré-Rafaelitas. Subversões está indo de vento em popa, Pré-Rafaelitas vai terminar em breve. Fiquem atentos que eu vou avisando que são campanhas antigas, né, mas que houve atrasos diversos por tradução, enfim.
Não é uma editora grande, os pacotes que eu mesmo monto para enviar, né? Então, é uma editora que depende praticamente todo o meu trabalho para tudo, então é difícil às vezes você diagramar, né, fazer a tradução, etc. Né? Posto isso, não é uma desculpa, mas é um esclarecimento que é necessário, óbvio. Voltemos. Então, são essas três obras, né? Urks Conox, The Dream God e o Lince de Lábios Azuis vão ser lançadas, então, né, na campanha. A gente vai ter várias recompensas, né? E aí eu queria, por fim, analisar um pouco as nossas influências, né? Ainda a Occult Press, ela trouxe, né, lançou em 2023, a Occult Press já está há um certo tempo, digamos, aí, no 2024, no mercado, né? Ela lançou esta maravilha que é, já comentei dele aqui, está na minha lista de melhores leituras do ano passado, Doula Bell, né? Or The Magic Globe, de P.B. Randolph, Pascal Beverly Randolph, que é um autor do século XIX, negro, ou mestiço, se for, né, se preferir, que sofreu bastante racismo, perseguição e tal, e codifica isso neste livro, que é um livro iniciático, né? Muito bem escrito, muito instigante, tem um estilo muito próprio dos livros espiritualistas assim do século XIX, que puxavam um pouco do estilo dos livros do Swedenborg, né? Mais visionários e tal. Então é realmente uma obra instigantíssima. Pretendo trazer para o Brasil, traduzir. Não sei quando, se esse ano seria possível, vamos ver, né? E então as outras influências, né? Eu acho que é importante você ter uma ideia de como foi estruturada a coleção Constelações. Tem mais livros esse ano. Como eu disse, pode ser o do Label, pode ser outros que eu já tenho em mente, já tenho em vista, né? Alguns eu estou conseguindo os livros para poder fazer. Mas uma grande inspiração foi quando eu tive este livro em mãos. Não é? É até difícil de ver. É o Calendrier Magique. Tem resenha dele no canal. Calendrier Magique essa aqui é uma reedição da Metastasis, que é uma espécie de... Beleza, isso daqui. É um ocultismo estético, né, como o título deste vídeo aqui. Essa edição, então, é da Metastasis, que é uma espécie de 2024, né, que é uma espécie de gráfica, né, gravadora, hub de publicações relacionadas ao black metal, um pouco como a Aina Offensive, né, nos Estados Unidos, é a Metastasis na França, né, e na Europa em geral. Sensacional, aqui é os textos, né, para você não ficar fuçando toda hora. Você tem aqui um caderninho com os textos bilíngue, em francês e inglês. Nem todos fazem muito sentido, né? Mas este tipo de obra é que a gente visa lançar. Não sei se a gente conseguirá lançar esse, né? Os autores estão em domínio público, mas o tipo de material para fazer isso aqui ia ficar caríssimo, ia ser muito difícil, né? Olha o tamanho disso aqui, tem mais de 40 centímetros, né? Acho muito difícil conseguir, alguma editora no Brasil conseguir lançar isso, né? Uma outra grande inspiração é a La Felgueira, não é? Aqui é os diários da Lea Hirsig, que foi uma das mulheres escarlate, né, do Aleister Crowley. Eu acho que ela foi a mais conhecida, né? E aqui são os diários mágicos dela, a Babylon, né, que se chamava. E é muito interessante esse material. É esse tipo de material que a gente está atrás. Esse diário foi relançado em inglês também recentemente e está sendo redescoberto essa personalidade da Lea Hirsig. Ela foi companheira, se é que a gente pode dizer assim, do Crowley, quando ele estava montando aquela comuna social anarquista e, enfim, comunitária, assim, totalmente sem propriedade na Itália. Né? Ele montou uma comuna, não durou muito tempo, e ela era companheira dele nesse período e um pouco depois, né? O período mais criativo do Crowley, né? Ela cita por exemplo, o Chu Solar, enfim, um período que o Crowley tinha mais contatos, até isolado, né? Então
também é uma inspiração, La Felgueira, porque tem esse tipo de obra, né? É uma coleção, tem até um título engraçado, que é aqui, Zodíaco Negro, né? É mais ou menos isso, né, que a gente está buscando essas ideias. Assim. E o último saiu no Brasil, né? Uma inspiração importantíssima é este livro aqui, do Austin Osman Spare, né? Até pesado de segurar assim, já comentei desse livro também, não li inteiro, evidentemente, esse é um livro de consulta, né, não de leitura, mas é sensacional. A Arte e Magia do Caos, obra reunida de Austin Osman Spare, Rogério Bertoni, tradutor, tem Bruno Costa também, né, então alguém que está acostumado com esse material mais visionário e ocultista, e é esse tipo de material que a gente tem em mente, né? Inclusive os textos adicionais, tem o Moore, né, Os Anjos Fósseis, do Alan Moore, que é um ensaio reflexivo sobre magia estética, é esse tipo de material, né? A nossa série Constelações vai focar nisso, e eu acredito que trará material muito instigante para todos, né? Começamos aí com 3 livros de diferentes áreas, um livro poético surrealista, né, o Lince de Lábios Azuis, um ensaio visionário, né, mais ou menos influenciado ali, mas pela morfina, mas com muita inspiração, né, tem inspiração de Goethe, tem inspiração do Fausto, né, tem inspiração dos textos platônicos, diálogos platônicos, enfim, né, e o Urks Conox, né. As obras antigas, como o próprio Bringod, apresentam as contradições do período, né, o Dolabel também um pouco, e elas sempre então vão ser acompanhadas de prefácio, né, prefácio um pouco mais longo do que só uma apresentação. Por fim, além de todo esse material, a gente vai ter nessa campanha uma concertina bilíngue, primeira vez que eu vou fazer esse experimento, em português e inglês, de Milenko, né, o nosso escritor Zupanovic, né, o nosso escritor herético do leste europeu, que sempre publica com a Rafos, e ele mandou digamos, um manuscrito mais breve, né, então vou adaptar, fazer vai ser a primeira tradução dele para português também, vou fazer uma concertina bilíngue. Não vai ser dessa série da Constelação, mas eu acho importante lançar porque o universo é muito próximo, né? Então é isso, são esses materiais. Tem algumas recompensas extras, mas eu já comentei muito delas em vídeos anteriores. Tem também link, né, na campanha. Vejam lá, conheçam, apoiem, né? Saibam que a Rafos é praticamente obra de uma pessoa, do máximo da minha esposa, que também tem muita coisa para fazer e pode ajudar muito pouco, assim, no cotidiano, né? Mas ela ajuda. E é isso, né? A gente não tem nada, não é igual grandes cadeias ou mesmo grandes livrarias, né? Tem algum acesso, mas é pouca coisa. Então é mais realmente ajuda através dessas campanhas, que tem vídeos, vai ter vídeos, né? Vou fazer já um vídeo sobre esta maravilha aqui. Então esses vídeos são parte da campanha também, né? Já tem os vídeos prontos da playlist Ocultismo. Consultem, vejam qual a ideia que nós temos de um ocultismo estético, né? Mais do que ritualístico ou biohistórico, digamos assim, ou biográfico, etc, né? Então é isso, vou ficando por aqui. Aproveitem a campanha, conheçam, e aproveitem também a campanha do outro lado. Está na segunda chance, né, no Late Pledge. É uma campanha muito importante, muito difícil de fazer, um livro de mais de 350 páginas, então valorizem, né, é uma coisa que eu acho que vale a pena ter, né, esse material e valorizar, porque vai ser bastante difícil, né, alguma editora relançar um dia no futuro, né. Aqui, né, o material aqui lançado pela Rafos, né, com o pessoal que está montando o selo Sombras Abissais. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.